Nova Zelândia. Com uma extensão territorial superior à do Reino Unido e um clima temperado comparável ao de várias potências europeias, o país abriga apenas 5,1 milhões de pessoas. Esse número é muito pequeno, não apenas em termos absolutos, mas também quando analisado em relação à densidade populacional. Enquanto o Reino Unido tem uma média de 281 habitantes por quilômetros quadrados, a Nova Zelândia possui apenas 18 habitantes, uma das densidades mais baixas entre as nações desenvolvidas. Essa disparidade levanta uma questão importante. O que explica a tamanha diferença em um território que parece ter condições tão favoráveis para o desenvolvimento humano? Um outro ponto importante é que a Nova Zelândia é estrategicamente localizada no Pacífico Sul, um dos corredores marítimos mais importantes do mundo, conectando Ásia, a Oceania e a América do Sul. Em um mundo cada vez mais interconectado, sua posição poderia ser um trunfo estratégico para o comércio global e a integração econômica. Ainda assim, o país enfrenta limitações estruturais que impediram um crescimento populacional e econômico comparável ao de outras nações insulares, como o Japão ou o Reino Unido. O mais intrigante é que cerca de 80% do território da Nova Zelândia permanece inabitado. Enquanto a maioria das grandes economias utiliza seu espaço de maneira intensa, a Nova Zelândia é marcada por vastas regiões de natureza intocada e um padrão de ocupação altamente concentrado. Esse fenômeno é reflexo de uma combinação complexa de fatores históricos, geográficos e econômicos que tornaram o país uma exceção entre as potências desenvolvidas. Porém, a baixa densidade populacional não deve ser vista apenas como um dado estatístico. Ela tem implicações geopolíticas significativas. Em um mundo onde o controle sobre territórios e recursos naturais está se tornando cada vez mais estratégico, o fato de a Nova Zelândia ser subpovoada pode afetar sua capacidade de influenciar a política regional e global. Apesar do país estar em uma rota marítima importante, a sua localização está entre uma das mais isoladas do mundo, o que impacta profundamente sua demografia e papel geopolítico. Para chegar à Nova Zelândia é necessário superar grandes distâncias, pois o país vizinho mais próximo, a Austrália, está a mais de 2.000 quilômetros de distância, o que equivale a um voo de aproximadamente 4 horas, comparável a viajar de Londres a Atenas, por exemplo. Esse isolamento geográfico é um dos principais fatores que retardaram a ocupação humana do território. Até o século XIII, quando os primeiros polinésios, ancestrais dos Maori, chegaram às ilhas, a Nova Zelândia era uma das últimas grandes massas terrestres do planeta ainda inabitada. Esse atraso na colonização humana contrasta com outras ilhas estratégicas como o Japão ou a Grã-Bretanha, que já eram habitadas há milênios e serviam como pontos de conexão cultural e econômica entre os continentes. Como consequência, a Nova Zelândia perdeu séculos de desenvolvimento que outras regiões insulares aproveitaram para expandir suas populações e consolidar suas economias. O isolamento também molda a política externa e a economia da Nova Zelândia até hoje. Estar tão distante dos principais centros de poder do mundo, como a Europa, os Estados Unidos e o leste asiático, significa custos logísticos elevados para o comércio e desafios para se integrar às redes globais. Mas, paradoxalmente, essa distância também traz vantagens estratégicas. Em conflitos globais, a Nova Zelândia está protegida por sua localização remota, longe dos principais eixos de disputa. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as ilhas não sofreram ataques diretos, um privilégio raro entre as nações aliadas. Além disso, o isolamento contribuiu para que a Nova Zelândia preservasse áreas de natureza intocada, tornando o país um exemplo global de conservação ambiental, e essa característica é um ativo importante em sua estratégia geopolítica contemporânea, já que o país se posiciona como líder em questões de sustentabilidade e mudanças climáticas. Contudo, essa abordagem também esconde um dilema, pois a vastidão inabitada da Nova Zelândia é uma escolha ambiental e também uma necessidade decorrente das limitações econômicas e demográficas impostas pelo isolamento e pela geografia acidentada.
Enquanto o isolamento geográfico moldou a trajetória inicial da Nova Zelândia, outros fatores contribuíram para sua baixa densidade populacional e estrutura de ocupação tão concentrada. O clima temperado do país, semelhante ao do Reino Unido, e seu tamanho geográfico maior do que o de muitas nações europeias, poderiam, em tese, sustentar uma população muito maior. No entanto, a história da ocupação humana na Nova Zelândia ajuda a explicar como as condições de hoje foram estabelecidas. Os primeiros habitantes da Nova Zelândia, os Maori, chegaram por volta do século XIII, navegando de outras ilhas polinésias. Durante séculos desenvolveram uma sociedade complexa e se adaptaram ao ambiente natural do país. Porém, sua população nunca foi muito grande, o que já colocava um limite inicial ao potencial demográfico da região. Estima-se que no momento do primeiro contato com os europeus, no século XVIII, a população maori não passava de 200 mil pessoas. Esse número foi drasticamente reduzido nas décadas seguintes, com a chegada de doenças, conflitos armados e a imposição de novas estruturas políticas e econômicas pelos colonizadores britânicos. Quando os britânicos começaram a se estabelecer em grande número em meados do século XIX, preferiram inicialmente a Ilha Sul, e essa escolha foi motivada por fatores estratégicos e econômicos. Enquanto a Ilha Norte era o coração da sociedade maori, marcada por conflitos e resistência, a Ilha Sul oferecia territórios menos disputados e, sobretudo, riquezas minerais como o ouro. No auge da corrida do ouro, a Ilha Sul chegou a concentrar a maior parte da população europeia do país, criando uma dinâmica de desenvolvimento regional que seria revertida apenas no século XX. Com o esgotamento das reservas de ouro e a estabilização do domínio britânico gradativo sobre a Ilha Norte, as vantagens geográficas do norte começaram a prevalecer aos poucos. Com terrenos mais planos, clima mais estável e chuvas mais bem distribuídas, a Ilha Norte oferecia condições superiores à Ilha Sul para a agricultura e a construção de infraestrutura, tornando o norte o principal centro populacional e econômico do país. Talvez você ainda não tenha chegado a uma conclusão. Por isso, para entendermos melhor a geografia da Nova Zelândia e seu desenvolvimento, vamos explorar com mais detalhes as diferenças entre as ilhas. A Ilha Sul é dominada pelos Alpes do Sul, uma cadeia de montanhas que se estende por cerca de 500 quilômetros e ocupa grande parte do seu território. Essas montanhas, formadas pela colisão das placas tectônicas do Pacífico e da Australiana, criam barreiras naturais que não apenas dificultam a construção de infraestrutura, como também interferem diretamente no clima. O lado oeste das montanhas é constantemente atingido por ventos carregados de umidade que sopram do mar da Tasmânia, resultando em chuvas torrenciais. Por outro lado, o lado leste sofre com um efeito de sombra de chuva, o que o torna árido e frequentemente sujeito a secas. Essa combinação de montanhas imponentes e condições climáticas extremas torna grande parte da Ilha Sul menos adequada para a ocupação humana e agricultura. Mesmo assim, a ilha possui centros urbanos importantes, localizados em planícies mais adequadas para o desenvolvimento. No entanto, fora dessas áreas específicas, a densidade populacional da Ilha Sul é baixa, com apenas 5,4 pessoas por quilômetros quadrados, uma densidade comparável às Dakotas nos Estados Unidos, que são regiões amplamente rurais. Enquanto isso, a Ilha Norte apresenta um perfil mais amigável para o desenvolvimento humano. Embora também tenha vulcões ativos e áreas montanhosas, suas planícies são mais extensas e o clima é mais previsível. Além disso, os solos vulcânicos encontrados em partes da ilha são relativamente férteis, permitindo maior atividade agrícola. E é nessa região que se concentra a maior parte da população e da economia do país, com Auckland como principal centro urbano e econômico, seguido por Wellington, a capital política. Essa divisão entre as ilhas nos mostra como as características naturais e geopolíticas da Nova Zelândia moldaram o padrão de ocupação do país. A Ilha Norte, com suas condições mais favoráveis, se tornou o coração populacional e econômico, enquanto a Ilha Sul, marcada por seus desafios geográficos,
permanece um território menos habitado e economicamente dependente de atividades específicas, como o turismo e a pecuária. Com isso, o país enfrentou um desafio crucial: como transformar suas limitações geográficas em um modelo econômico sustentável. A Nova Zelândia se consolidou ao longo dos anos como um grande país agropecuário. Essa especialização não foi uma escolha arbitrária, mas uma resposta direta às limitações impostas pela geografia do país. Apenas 2% do território da Nova Zelândia é considerado arável, ou seja, adequado para o cultivo de alimentos em larga escala. Esse número é comparável a regiões desérticas, como a Jordânia, por exemplo, mas em um ambiente temperado onde a vegetação rasteira e as pastagens florescem, o que torna a agropecuária a opção mais viável para o desenvolvimento econômico. Hoje, o país é conhecido por sua impressionante quantidade de animais de criação. Com quase 27 milhões de ovelhas e 10 milhões de bovinos espalhados por suas pastagens, a Nova Zelândia possui quase 7 vezes mais animais do que pessoas, e esses números refletem a importância da pecuária para a economia nacional. Produtos como carne, laticínios e lã representam a espinha dorsal das exportações do país, sendo enviados para mercados da Ásia, Europa e América do Norte. A Nova Zelândia é líder mundial na exportação de carne de cordeiro e ocupa posição de destaque no comércio global de leite e derivados. Essa especialização em agropecuária tem raízes históricas. No final do século XIX, quando as reservas de ouro da Ilha Sul se esgotaram, a Nova Zelândia enfrentou a necessidade de encontrar uma nova base econômica. A abundância de pastagens naturais e a falta de terras cultiváveis tornaram a pecuária uma escolha óbvia. Com o avanço da tecnologia, especialmente o desenvolvimento da refrigeração no transporte marítimo, o país pôde exportar carne e laticínios para mercados distantes, consolidando assim o seu papel como fornecedor global de produtos animais. Mas é importante pontuar aqui que a economia do país não para por aí. A Nova Zelândia, apesar de seu isolamento, conseguiu consolidar setores econômicos estratégicos. O seu PIB é liderado pelo setor de serviços, que responde por aproximadamente 75% da atividade econômica, com destaque para áreas de finanças, seguros e serviços empresariais que sozinhas representam cerca de 30% do PIB. Também são significativos os serviços comunitários e pessoais, como educação e saúde, que contribuem com 13%, além de transporte e comunicação, que somam 11%. Embora os serviços dominem, a agricultura é um pilar histórico e estratégico do PIB neozelandês. A produção de laticínios, carne de cordeiro e lã destaca o país como um dos maiores exportadores globais nesses segmentos. Além disso, a horticultura, a pesca e a silvicultura desempenham papéis relevantes, complementando a base agropecuária que alavanca a economia e as exportações. O setor industrial, embora menos expressivo, inclui indústrias transformadoras voltadas para alimentos e bens manufaturados, bem como a produção de alumínio e aço, especialmente na Ilha Sul. E é claro, o turismo é um trunfo econômico importante. Atraindo visitantes de todo o mundo, o setor explora as paisagens naturais únicas e a imagem de um país que combina sustentabilidade ambiental com qualidade de vida. Essa diversificação entre serviços, agricultura e turismo é fundamental para mitigar os efeitos das limitações impostas pelo isolamento geográfico e pelo tamanho da população. Contudo, o desenvolvimento econômico da Nova Zelândia não foi suficiente para sustentar um crescimento demográfico significativo. Para compensar os desafios impostos pela geografia e pela dependência econômica de exportações agrícolas, o país recorreu historicamente à imigração, o que ajudou a moldar a identidade nacional e continua a influenciar o perfil da população até hoje. Desde o início da colonização europeia, a Nova Zelândia adotou políticas ativamente voltadas para atrair trabalhadores do exterior. No entanto, essas políticas eram restritivas, se limitando quase que exclusivamente a imigrantes de origem britânica ou irlandesa. Durante o século XIX e boa parte do século XX, a imigração foi marcada por um forte viés racial, refletindo a ideia de criar uma nova Bretanha no Pacífico. Embora essas medidas tenham ajudado a aumentar a população, o ritmo ainda era lento.
A Nova Zelândia levou mais de um século para alcançar 1 milhão de habitantes em 1911. Após a Segunda Guerra Mundial, essas restrições começaram a ser relaxadas. A necessidade de mão de obra e a transformação das dinâmicas globais abriram portas para imigrantes de outras regiões, especialmente da Ásia. Hoje, essa mudança é evidente no perfil populacional do país. Imigrantes da China, Índia e Filipinas representam uma parcela significativa dos novos moradores, com muitos deles escolhendo a região de Auckland como destino principal. Atualmente, cerca de 27% da população total da Nova Zelândia nasceu fora do país, um dos índices mais altos do mundo desenvolvido. Esse crescimento populacional recente, impulsionado pela imigração, trouxe benefícios econômicos, mas também revelou desigualdades e desafios estruturais. Auckland, a maior cidade do país, absorveu mais da metade do crescimento populacional das últimas décadas, se transformando assim no principal centro urbano da Nova Zelândia. Essa concentração criou problemas de urbanização, como a disparada dos preços imobiliários. Em 2022, o preço médio de uma casa em Auckland ultrapassava 1,1 milhão de dólares americanos, enquanto o salário médio anual permanecia em torno de 44 mil dólares. Essa disparidade tornou Auckland uma das cidades menos acessíveis do mundo para se viver, exacerbando desigualdades econômicas e sociais. O impacto da imigração, embora vital para o desenvolvimento da Nova Zelândia, também traz à tona questões sobre sustentabilidade e planejamento urbano. Com grande parte do território inabitável, o país enfrenta o desafio de equilibrar o crescimento populacional com a preservação de suas terras e a garantia também de condições de vida justas para os seus habitantes. A Nova Zelândia, com sua geografia única e trajetória histórica peculiar, é um exemplo importante de como as limitações geográficas e naturais e as decisões humanas moldam o desenvolvimento de uma nação ao longo do tempo. Desde suas vastas áreas inabitadas até a alta concentração de pessoas em regiões específicas, o país apresenta desafios e oportunidades que poucas nações enfrentam de forma tão intensa. Questões como habitação, imigração e a dependência da agropecuária não são apenas desafios locais, mas reflexos de um mundo que busca equilíbrio entre crescimento populacional, sustentabilidade e competitividade econômica. No entanto, a Nova Zelândia também nos lembra que o isolamento e os limites geográficos não definem totalmente o destino de uma nação. Sua capacidade de inovar, integrar novas populações e preservar seus recursos naturais demonstra a importância de decisões estratégicas e planejamento de longo prazo. A forma como o país navega por esses desafios no futuro pode oferecer lições valiosas para outras nações que enfrentam questões semelhantes. Ao explorar essa história nesse mini documentário do Enigma, fica claro que para compreender um país é necessário olhar para além de suas fronteiras e estatísticas. É preciso conectar geografia, política, economia, história e sociedade para revelar as camadas que definem seu papel no mundo. Esse documentário reflete um compromisso com análises detalhadas e imparciais, buscando trazer à tona as histórias que ninguém conta e que ajudam a entender as dinâmicas que moldam nosso planeta cada vez mais globalizado. E se você gostou desse nosso documentário, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, foi um prazer enorme estarmos juntos. Fiquem com Deus, até uma próxima e tchau!